Goleada do Manchester City, mais do que esperada, né? 5-1 para cima do Burnley, que acabou de subir da Premier League. E por mais que tenha pontuado até um pouco mais do que particularmente eu esperava nesse começo de temporada, é muito complicado vir visitar o Manchester City por aqui. Aliás, o Burnley não ganha em Manchester do City desde 1963. E nas últimas 14 partidas, 14 confrontos entre essas duas equipes, contando com hoje, são 14, evidentemente, vitórias do Manchester City, com 57 gols marcados e apenas 3 sofridos. É um domínio absoluto, como deveria ser, evidentemente, né, olhando para os dois clubes. Só que, curiosamente, hoje, o placar foi mais confortável do que a partida sugeriu até os minutos finais, tá? Porque o Manchester City ele faz 1-0 com uma grande jogada do Jeremy Doku. O primeiro gol contra do mesmo jogador do Burnley, o Maxime Steve, atacante, centroavante não, né? Zagueiro, perdão, defensor central, francês de 23 anos, marcou o primeiro gol contra da própria conta nessa tarde. Jeremy Doku mais uma vez muito bem, é um começo de temporada muito interessante do ponta belga, que tem evoluído no produto final das próprias jogadas, e ele foi mais uma vez um dos principais jogadores do Manchester City em campo, se não o principal ao longo do jogo. O mais influente para o resultado não foi ele, e eu já falo de quem foi. Só que o Manchester City, o Burnley começou lá atrás e pouco depois teve que buscar jogo, né? Teve que buscar o empate, e incomodou bastante o Manchester City. Nos 20 minutos finais, antes do intervalo, o Burnley jogou melhor do que o Manchester City, conseguiu o empate, e depois, no retorno do segundo tempo, o City com mais controle, até que conseguiu fazer 2 gols muito próximos um do outro, né? O primeiro marcado pelo Matheus Nunes, hoje titular na lateral direita. O Kuzanov está machucado, um problema no tornozelo, e não volta nem para a partida do meio de semana na Liga dos Campeões contra o Mônaco. O Matheus Nunes faz o gol com uma assistência do Haaland de cabeça, um gol meio que na empurrança ali do Manchester City, já cruzando muitas bolas para a área para tentar desamarrar o ferrolho do Burnley nessa segunda etapa. E logo depois o Matheus Nunes ele dá uma assistência para o segundo gol contra do Maxime Steve na tarde, aqui nesse sábado na Inglaterra. Ele é apenas o 6º jogador na era Premier League a fazer 2 gols contra na mesma partida. E aí com 3-1 o Manchester City foi mais senhor do jogo. E aí conseguiu controlar um pouco mais, e o Burnley começou a se desesperar, e nos minutos finais o Burnley começou a bater cabeça, e o Erling Haaland, que não tinha marcado nenhum gol da noite, mas tinha assistido para o Matheus Nunes, conseguiu fazer 2 gols. E aí temos o artilheiro da Premier League somando 8 gols nessas 6 primeiras rodadas, e apenas 4 clubes marcaram mais gols do que o Erling Haaland até aqui. Clubes, não são jogadores, tá? Até o fim dessa partida, pelo menos, apenas Arsenal, Liverpool, Chelsea e Tottenham tinham marcado mais gols do que o Haaland sozinho nessas 6 primeiras rodadas da Premier League, fora o Manchester City, evidentemente. Mas o Haaland marcou 8 dos 13 gols do City. Mais de 70% dos gols do City saíram dos pés de Erling Haaland, que começa a temporada de maneira espetacular. Vamos ver como é que ele vai atuar nessa partida, com transmissão nossa, evidentemente, nesse meio de semana, nessa quarta-feira, contra o Mônaco. Eu viajo para Mônaco para fazer essa partida, para cobrir in loco esse jogo do Manchester City. O Kuzanov ainda não volta, como eu disse. O Rodri, que hoje não ficou nem no banco por um incômodo no joelho, é dúvida. Então é um incômodo, tá? A princípio, a priori, não é nada mais sério, porque a gente já fica preocupado pensando na cirurgia e na lesão da temporada passada, que foi no joelho. Não sei nem se é no mesmo joelho, tá? Mas o Rodri tá com esse incômodo e talvez volte para esse jogo contra o Mônaco. O Nico Gonzalez hoje foi ok. O Guardiola disse depois que foi a melhor partida do Nico Gonzalez pelo Manchester City. Eu não sei se foi não, mas ele foi bem. Não foi um problema não, tá? Então assim, o Haaland foi o mais influente, mas eu diria que quem carregou mais esse Manchester City ofensivamente hoje foi, mais uma vez, Jeremy Doku, jogando muito, muito bem. Esse City que agora emenda 5 partidas sem perder e vai subindo, né, na tabela da Premier League, aproveitando a derrota do Liverpool, a derrota do Chelsea. Aliás,
A derrota do Manchester United trouxe um cântico muito divertido para os torcedores do City e para os torcedores que não são do United, que cantaram para o Burnley: vocês vão cair da Premier League junto com o Manchester United. Ainda está cedo, mas a piada vale, né, pela perspectiva do Manchester City. Enfim, mais um show de Haaland, mais uma vitória confortável do Manchester City, 5 jogos sem perder. Vamos ver agora na Liga dos Campeões fora de casa contra esse Mônaco. O City é favoritaço e está esquentando as próprias engrenagens para ver se recoloca entre os favoritos, tanto para a Premier League e quem sabe também para a Liga dos Campeões.